Eu gostaria de saber, né, o que faz um astrofísico. Certo. Eu gostaria de saber. Bom, a gente pode começar, a princípio, falando um pouco sobre a separação, né, das áreas. Normalmente a gente tem a astronomia, que a astronomia a gente pode considerar como uma grande área, né, e temos a cosmologia e temos a astrofísica. A astronomia normalmente ela tem outras vertentes que a gente normalmente tem, como, por exemplo, a astrobiologia, a astroquímica. Então, o próprio nome ali já dá uma ideia do que, né, o pesquisador ele vai trabalhar. E o astrofísico, ele vai trabalhar com física aplicada, estudando planetas, estrelas, galáxias, né, objetos celestes em geral. E algumas pessoas consideram a astrofísica como um lado profissional da astronomia, né, que é um estudo muito mais aprofundado, onde a gente vai estudar a evolução das galáxias, por exemplo, que é o meu caso, né, caso específico, trazendo a coisa mais para o meu lado. A gente vai estudar a estrutura, a evolução, né, como esses objetos eles evoluem, passado, presente e futuro, né. Então, basicamente, a gente faz toda essa avaliação de diversos objetos, né. Então, vai ter o pesquisador astrofísico que vai trabalhar com planetas, vai ter o pesquisador que vai trabalhar com estrelas, tem aquele pesquisador que trabalha com exoplanetas, que são planetas que estão fora do nosso sistema solar, né? E tem uma outra área, que é a cosmologia, que o cosmólogo, por exemplo, ele já vai estudar o universo como um todo. Ele vai estudar a estrutura, a evolução do universo como um todo. O astrofísico ele já vai a um pouco de mais detalhes. Detalhes, Isso. Bacana. Exatamente. Muito interessante. Estamos aqui com o Markelso, vocês estão chegando aqui agora, compartilhe a live com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal. Markelso, buraco negro. É um tema, é um tema bem discutido, viu? E é novo para... E é um tema novo, quer dizer, não chega a ser novo, mas ele trouxe assim muita coisa agora, muita novidade com a descoberta, né? Com a divulgação da primeira imagem, né? Essa divulgação acabou trazendo assim muita coisa. O buraco negro já é algo que já vem sendo estudado, porque ele é um tipo de objeto, né? Ele está ali, ele faz parte, por exemplo, das galáxias, né? Ele está ali no centro da galáxia. O buraco negro, são dois tipos de buraco negro, é isso? Dois tipos, duas espécies de buraco negro. Você está falando do buraco branco, buraco negro? Não. Eu vi na internet algo sobre que tinha dois tipos, classificado em dois tipos, o buraco negro. Bom, eu não sei se há dois tipos, mas normalmente a gente trabalha com ele de uma forma mais genérica. Né? A gente trabalha com ele de uma forma mais genérica. O buraco negro ele trouxe agora à tona muita discussão, né, depois da descoberta, porque a gente conseguiu, por exemplo, perceber, né, como ele realmente trabalha e os cientistas conseguiram realmente perceber que o funcionamento dele é exatamente como havia previsto, né, em artigos científicos, dentro de pesquisas e assim por diante. Então, normalmente a gente tem ali um pequeno disco, que a gente chama de disco de acreção, onde ali, né, todo objeto que entra ali dentro dessa região, ela está aprisionado por um campo gravitacional extremamente forte, e normalmente há duas saídas para a luz, por exemplo, né? Porque, para quem já viu a imagem de um buraco negro, a gente normalmente vê algo preto no centro, e a gente vê alguma luz ali em volta, né? Um disco como ali. Se fosse um disco. Então ali é a luz aprisionada ali naquele campo gravitacional, e o que pode acontecer é daquela luz cair dentro do buraco negro, ou então ela escapar. Existem só dois caminhos para isso. Que esses são chamados os jatos relativistas. Isso, jatos relativísticos. Que isso acontece normalmente em galáxias que a gente costuma classificar como galáxias de núcleo ativo, né? São galáxias mais novas, que estão muito mais próximas do ponto onde o universo surgiu. Então elas estão em plena atividade ali, com jatos super fortes, emitindo em rádio, por exemplo, que é uma faixa do espectro eletromagnético que a gente observa, esses objetos, e ele está ali a todo vapor, trabalhando ali e ajudando a formar estrelas e tudo que está em volta ali de uma galáxia ali. Como é formado um
buraco negro? Como ele surge? Vocês têm mais ou menos o estudo em relação a Sim, isso? existem alguns parâmetros para que o buraco negro, são parâmetros muito técnicos, né? Existe um determinado tamanho de raio que a gente chama, usa um termo que é raio de Schwarzschild, existe um tamanho específico para ele, e isso vai acontecer exatamente, né, quando essa matéria toda girando em torno, né, porque a gente tem o tempo todo a matéria ali girando rapidamente ali dentro da galáxia. E essa matéria toda ali, girando, espiralando ali dentro, né, ela vai gerar esse tipo de comportamento do buraco negro. Então você vai ter muita matéria girando ali em torno de um núcleo muito pequeno, normalmente muito pequeno, e onde a matéria ela vai ser acretada para o centro dela, né, e depois disso ela vai ejetar uma determinada quantidade de luz. Já deu a bugada aí no Eu cérebro? acho que não. Eu tava fazendo algumas pesquisas hoje, eu falei assim, Sim. meu Deus do céu, eu buguei totalmente. Falei, meu, como eu vou chegar lá, velho? E realmente é bem complicado, porque até para tentar trazer assim para digamos, de uma forma bem simples, né, para tentar entender, às vezes é bem difícil tentar. Muito Às complexo. vezes eu paro assim em grupo de amigos e alguém me faz alguma pergunta e aí tal, eu chego e explico ali naturalmente, tal, e aí daqui a pouco eu percebo que tem alguns segundos ali, todo mundo parado, tal, eu disse, tá bom, eu percebi que ninguém entendeu nada. A informação demora a chegar, porque é muito Eu gigante. disse, a informação não foi na velocidade da luz. Tem alguns astrônomos que acreditam que nossa galáxia está dentro de um buraco negro. Tu acredita que isso possa ser verdade ou não? Não necessariamente dentro do buraco negro, mas assim, eu diria que no centro da nossa galáxia há um buraco negro, né? E Só onde a gente não pode nem sair, não consegue descobrir se existe vida fora desse buraco negro onde a gente mora, essa galáxia do sistema. Não acredito. E a gente nem consegue, na verdade, visualizar esse buraco Sim. negro, né? A ideia que a gente tem, na verdade, é o seguinte. No meu trabalho, por exemplo, eu estou sempre observando galáxias que estão no passado. Então, por exemplo, existe um termo muito técnico em astronomia que a gente usa em astrofísica, que é redshift. Esse termo significa, em português, desvio para o vermelho. Então, esses objetos, eles estão tão distantes, mas tão distantes da gente, que eles estão próximos do ponto onde o universo surgiu, que é o famoso Big Bang. Então, o que é que acontece? Esse objeto que eu trabalho, por exemplo, a luz chega até a gente depois de aproximadamente mais do que 10 bilhões de anos. Então, leva-se mais de 10 bilhões de anos para a luz chegar até aqui. E aí você pode pensar, por exemplo, mas como é que eu consigo ver esse objeto depois de 10 bilhões de anos? Esse é o caminho, é o tempo que a luz leva, né, para chegar até aqui. E aí por isso que a gente precisa observar os objetos, a gente precisa do que a gente chama de tempo de integração para estar observando esses objetos. A gente precisa apontar o telescópio para aquele objeto e precisa apontar para aquele local e ficar observando por meia hora, 20 minutos, para que a gente consiga captar a luz daquele objeto ali. Mas voltando para as galáxias. As galáxias, elas passam por um processo de evolução. Quanto mais próximo do Big Bang elas estão, mais ativas elas são. Então, como eu falei, o buraco negro ele vai estar ali em plena atividade. Vai estar ali trabalhando, ajudando a formar estrelas, tudo ali. À medida que vai passando o tempo, o universo está em expansão. Essas galáxias elas vão se afastando do ponto do Big Bang. Elas também vão evoluindo. E esse buraco negro ele vai diminuindo a atividade dele. Então, no caso da Via Láctea, a gente está pensando numa galáxia que já é uma galáxia envelhecida. E como ela é envelhecida, o buraco negro ele já não tem mais a atividade que ele teria quando essa galáxia era mais jovem, quando ela estava lá próxima do Big Bang, né? Então essa atividade ela vai diminuindo. E, portanto, por exemplo, a gente já não vai ver algumas atividades como a gente vê numa galáxia mais novinha. Então a nossa galáxia está se expandindo. Ela está se expandindo, a galáxia não, o universo está se expandindo, e essas galáxias elas estão cada vez mais se afastando uma da outra, né? E por isso a gente tem a tendência do afastamento, mostra para a gente justamente esse desvio para o vermelho, como eu comentei, né? Então, isso
acaba alterando algumas características que são observadas quando a gente aponta um telescópio para o céu. Então, por exemplo, existe uma coisa que é muito usada pelos astrônomos em geral, que é o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético ele tem faixas em que a luz, né, ela vai emitir em determinados comprimentos de onda. Então, por exemplo, a gente tem raios gama, a gente tem raio-x, né, infravermelho, ultravioleta. O ultravioleta, por exemplo, que é uma faixa bem pequenininha, é o que a gente consegue perceber, é o que o nosso cérebro consegue enxergar. Então, por exemplo, essas luzes todas, elas emitem no ultravioleta. Essa galáxia, à medida que ela vai se afastando, ela vai provocando também um desvio. Ela vai emitir também no ultravioleta? Vai emitir no ultravioleta. Porém, como ela está se afastando da gente, essa luz no espectro eletromagnético também ela vai se desviando. Então, por exemplo, do lado do infravermelho a gente tem, ou do lado do ultravioleta, a gente tem o infravermelho. Então, quando a gente observa aquela galáxia, aquela emissão dela está desviada do ultravioleta para o infravermelho, ou seja, ele está tendendo para o vermelho. Né? E aí uma observação muito básica que a gente pode fazer agora à noite. Se a pessoa for lá fora à noite agora e observar algumas estrelas, a pessoa vai perceber que algumas estrelas elas piscam, mas é um piscar muito tendencioso para o vermelho. O que é que isso significa? Significa que essas estrelas estão mais distantes da gente. E se ela tende a piscar muito para o azul, isso quer dizer que essas estrelas estão muito mais próximas da gente. Então, a gente percebe isso. Né? E aí, são duas coisas que a gente vai perceber. A estrela está sempre pulsando. Né? E o planeta não. Porque, normalmente, alguns alunos até me perguntam de vez em quando, mas professor, eu ouvi uma estrela que a estrela não piscava. Eu disse, bom, porque não é uma estrela. É um planeta. Então, por exemplo, refletindo a luz da estrela. Exatamente. Né? Por exemplo, a galera fala muito da estrela d'alva, né? Que na verdade é um planeta. É um planeta que está ali, bem próximo da gente, e ele não pisca. A luz ela é contínua, você vê ali a luz, e ela é bem próxima. Né? Já as estrelas não, elas estão ali o tempo todo, pulsando o tempo todo a luz, e a gente consegue perceber esses dois comportamentos. Ou alguns mostram uma tendência muito para o vermelho, ou uma tendência muito próxima para o azul.